Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como podemos aplicar o teste F para a comparação de duas variâncias e como isso pode ser útil como um teste preliminar ao teste T para a média de duas amostras. Então tem a seguinte situação: nós temos que realizar um teste T para a média de duas amostras independentes. Nós temos dois caminhos disponíveis: aplicar o teste T para a média supondo variâncias iguais, ou aplicar o teste T para a média supondo variâncias diferentes. Então, como nós podemos avaliar se as variâncias são iguais ou se elas são diferentes? Bem, o caminho seria resolver esse problema mediante um teste chamado teste F. E nesse teste nós comparamos variâncias de duas amostras mediante a divisão de uma variância por outra. Então nós teríamos uma variância no numerador da fração e outra no denominador da fração. Como temos duas amostras, poderíamos a princípio optar, como qualquer uma das amostras, a ter sua variância colocada no numerador e a outra no denominador. A nossa hipótese nula seria de que as variâncias são iguais, ou seja, a fração vai ser próxima de 1. Hipótese alternativa, variâncias diferentes, o que faria com que essa fração ficasse afastada de 1, ou bem menor do que 1, ou maior do que 1. Entretanto, as tabelas estatísticas apresentam uma tabela F para cada valor de alfa. E essas tabelas F apresentam os valores críticos para a cauda direita, ou seja, as tabelas estariam prontas para um teste unilateral à direita. Então observe que eu tenho uma tabela F para o alfa de 0,05 à direita. E agora eu tenho uma tabela F para o alfa de 0,025 à direita. Como é que podemos resolver esse problema? Bom, a solução é simples para o nosso problema. Cada tabela pede duas informações: o número de grau de liberdade do numerador da fração e o número de grau de liberdade do denominador da fração. Se eu quero verificar se existe diferença entre duas variâncias, eu posso propositalmente construir a fração de forma que ela seja maior do que 1, ou seja, eu seleciono a variância maior das duas e coloco no numerador, a menor variância no denominador. Isso significa que a chance de rejeitar a hipótese nula vai ocorrer se o numerador for significativamente maior do que o denominador. Então eu só vou precisar me preocupar com a região crítica à direita, mesmo que eu esteja realizando um teste bilateral. Então, se por exemplo eu estiver trabalhando num teste bilateral com alfa de 0,1, metade do alfa está aqui, nessa região. E eu posso utilizar essa tabela para o alfa de 0,05. Se eu estiver realizando um teste bilateral com alfa de 0,05, que é bastante comum, eu posso trabalhar com essa tabela que tem aqui a área direita de 0,025. E é isso que nós vamos fazer. Então aqui eu já tenho o cálculo das variâncias das duas amostras. A amostra 1, variância 13,57. A amostra 2, variância 16,57. Então eu vou calcular a estatística F colocando no numerador a variância maior, 16,57. Então o número de grau de liberdade do numerador vai ser 5. O denominador vai ter a variância 13,57. Número de grau de liberdade do denominador, 6. Então eu vou calcular a estatística F e vou procurar o valor crítico na tabela F. Bom, aqui eu já estou calculando a estatística F, tendo no numerador a maior das duas variâncias e no denominador a menor variância. O resultado da estatística F deu 1,221. Qual vai ser o valor crítico a ser lido na tabela? Vamos supor um alfa de 0,05. E o que sabemos? Que o número de grau de liberdade do numerador é aquele associado à variância maior, 16,57.
Então, grau de liberdade do numerador, 5. Grau de liberdade do denominador, 6. Bom, para um teste bilateral com alfa de 0,05, eu tenho que trabalhar com a tabela F, cuja área direita, ou seja, metade do alfa, é 0,025. Então, nessa tabela, eu vou localizar aqui o número de graus de liberdade do numerador, 5, e o do denominador, 6. E vamos encontrar aqui o valor crítico de 5,99. Bom, isso significa que a nossa estatística F, que deu 1,22, ela está nessa região aqui à esquerda, que é a região de H0. A região de H1, ela está delimitada pelo valor crítico de 5,99. Então, como a nossa estatística F, 1,22, não ultrapassa o valor crítico, nós não rejeitamos a hipótese nula, que é de igualdade. Então, nós podemos considerar que as duas amostras estão associadas a populações de variâncias iguais. Assim, nós podemos realizar o teste T para a média de duas amostras, considerando-se variâncias iguais.